Olá vocês, dando continuidade às nossas conversas de física, tá? Estamos tratando nesse momento da ótica, o estudo da luz, ótica geométrica. Um aspecto interessante deste nosso estudo, bem preliminar, é a formação de imagens então, formação de imagens por espelhos e lentes. Então, espelho. Vamos começar tratando dos espelhos. O espelho é um corpo qualquer que seja capaz de refletir a luz de maneira, digamos assim, mais ou menos homogênea, de uma maneira organizada. Aqui nós estamos vislumbrando essa parede, temos esse quadro. Observe que tem dois ambientes. Esse quadro separa essa parede em dois ambientes. Esse ambiente aqui de baixo, parede pintada aqui num tom de, sei lá, de amarelo, gelo, sei lá, que não reflete muito bem a luz. Você não vê imagens sendo formadas pela luz que está incidindo sobre a parede. Entretanto, você é capaz de ver alguma imagem formada pela luz que está incidindo sobre esta superfície. Qual a diferença entre esta superfície e essa superfície? O que nós dizemos é que essa superfície é uma superfície refletora. Então, e essa aqui é uma superfície não refletora porque ela difunde a luz. O que acontece entre esta e esta é que esta superfície aqui é um vidro, ela é polida. E essa aqui é cheia de rugosidades. Então, o espelho é uma superfície polida. Isto por quê? Imaginemos que isso aqui seja a superfície de um espelho, vale a lei de Snell. Então, um objeto que esteja nesse ponto, a luz que sai dele incide sobre a superfície espelhada e é, pela lei de Snell, refletida com um ângulo igual ao ângulo de incidência, e aqui está, estando o seu olhar, você olhar. O seu olhar, você recebe a luz que vem do objeto refletida, então você vê o objeto, uma imagem que se forma e é sobre ela que nós vamos conversar. Já a superfície aqui da parede, ela tem uma outra característica, ela não é polida, ela é rugosa. Ela é rugosa. O que ocorre também é válido em cada ponto desse a lei de Snell. Mas imaginemos um objeto que aqui esteja, o raio de luz que vem dele bate aqui, por exemplo, e reflete para cá. Por exemplo, o outro raio de luz bate aqui, já reflete para cá, permitindo, ou seja, não permitindo a formação de uma imagem precisa do objeto que aqui está. Então, a parede, nessa circunstância não polida, ela difunde a luz, distribui a luz, e já uma superfície polida, ela, digamos assim, reflete a luz. Então, nós temos uma superfície polida, é um espelho. O espelho pode ter vários formatos, depende da superfície que você espelhou, ou seja, você poliu o suficiente para que ele se comporte de maneira, digamos assim, sem haver a difusão ou a dispersão dos raios luminosos, como é o caso de uma superfície sem polimento. Bom, os equipamentos e instrumentos ópticos, nos espelhos, em geral, eles têm a forma das chamadas, não só os espelhos como as lentes, mas nós vamos inicialmente tratar dos espelhos,
ele tem as formas geométricas das chamadas curvas cônicas. Eles são espelhos. São planos, curvos. Em geral, qualquer superfície polida é um espelho, mas em geral, por conta das próprias propriedades geométricas, os espelhos curvos têm as formas das chamadas curvas cônicas, que é a circunferência ou esfera. Eles são construídos a partir das curvas cônicas, então eles são esféricos. Tem forma de elipse, hipérbole, e parábola. E aqui a tal da parábola merece destaque. Qual é o destaque? A gente está acostumado a ver as tais antenas parabólicas. Aquilo nada mais é do que um espelho que reflete para um determinado ponto o foco da parábola que está ali na antena, que recebe as ondas eletromagnéticas, os sinais de televisão, de outros equipamentos, de micro-ondas, de celular e coisa que o valha. Então, em geral, os espelhos têm esse formato. São superfícies produzidas a partir da que a gente chama superfície de revolução, que é um elipsoide, superfície de revolução de uma hipérbole, que é um hiperboloide, ou de uma parábola, que é um paraboloide. Aqui nós vamos iniciar nossas conversas a respeito do espelho plano e como se forma a imagem em um espelho plano. Então, espelho plano. Formação de imagem no espelho plano. Bom, observemos isso aqui. Isso aqui é um espelho que a gente usa para, sei lá, pentear cabelo, fazer sobrancelha, compra aí numa loja qualquer. Observe, inicialmente, aqui assim, que é a formação de uma imagem. Temos o objeto, que está aqui, e temos a imagem como que por trás. Dá a impressão que a imagem está aqui. Ela não está. Ela está no seu olhar. No nosso caso aqui, no olhar da nossa câmera de gravação. Esse espelho aqui é um espelho plano. Observe que o tamanho da imagem é exatamente o tamanho do objeto. O formato da imagem é exatamente o formato do objeto. Aqui nós temos agora o exemplo de um espelho que não é plano, um espelho que é obtido pela depositar o material que espelha uma superfície curva. Provavelmente uma superfície, uma seção de uma esfera. Observe que a imagem ela é maior do que o objeto. Ela é deformada de alguma maneira por o objeto. À medida que você se afasta, a imagem que se forma, ela é maior. Esse espelho é muito usado para você quando quer fazer as sobrancelhas, fazer o retoque de maquiagem e coisa assim. Por quê? Porque ele aumenta a sua visão do objeto que você está tentando olhar. Então, espelho plano e curvo. Quais as características e como se forma a imagem em cada um deles? Iniciemos, então, pelo espelho plano. Então, imaginemos essa forma de desenhar aqui tremenda assim, é só por conta de poder fazer uma técnica de fazer desenho,
E temos que imaginar que essa superfície é uma superfície plana e, portanto, isso aqui é um espelho. Tá? E temos aqui um objeto. Ok? Objeto, ponto A, ponto B. E queremos ver como se dá a formação da imagem desse objeto. A formação da imagem desse objeto se dá exatamente a partir da análise dos raios de luz que saem do ponto A e do ponto B e a reflexão deles no espelho. Então, imaginemos que do ponto A está saindo um raio de luz que segue esta direção. Bate no espelho e volta. Segundo a lei de Snell, o ângulo de incidência é zero, o ângulo de reflexão também. Imaginemos agora um outro raio de luz que incide sobre o espelho, tá? Agora formando um ângulo de incidência com a normal. Isso aqui é a reta normal, tá? Reta normal, tá? Formando um ângulo. Nós sabemos pela lei de Snell que o raio é refletido formando um ângulo igual. A imagem que nós vemos, ela se forma no nosso olhar, no nosso olho, e é remetida pelo sistema óptico, nosso sistema óptico, ao nosso cérebro. Mas ela, na nossa percepção, ela se forma exatamente na prolongação, do prolongamento, não é, dos raios luminosos. Então, aqui está o raio luminoso que volta, tá certo? Aqui está o raio luminoso incidente, ok? Aqui está o raio luminoso refletido e, para o nosso olhar, e o olhar de uma máquina fotográfica, de uma máquina de filmar, a imagem é consequência do prolongamento do raio refletido. Você está com seu olhar aqui nesta região. Então, a imagem do ponto A se forma neste ponto. Eis aqui a imagem do ponto A. O mesmo ocorre com o ponto B. Ponto B. Ponto B. Um raio que incida perpendicular ao espelho, ele se reflete perpendicular ao espelho, sempre mantendo aqui ao nosso lado a lei de Snell. O prolongamento disto aqui é esta posição. Um raio que incida, tá? Formando um ângulo, ele vai ser refletido formando um ângulo também. E o prolongamento dele formará, a interseção dos dois formará a imagem do ponto B. Eis aqui a imagem do nosso objeto. Observe vocês que você não está aqui atrás do espelho, não é? Você não está na parte de trás do espelho, você está aqui. O que o seu olhar recebe são os raios luminosos, que aqui está uma figura exagerada, só para a gente poder fazer a explicação. Não é? São esses raios luminosos refletidos. Entretanto, por conta da nossa percepção, nós imaginamos que o raio ele se prolonga e a imagem se forma aqui. Este tipo de imagem, ela tem as seguintes características. Ela tem o mesmo tamanho do objeto. Mesmo tamanho do objeto. Está numa distância, ela é simétrica em relação ao objeto. Essa distância aqui, D', é igual a essa distância aqui, D. Então, nós temos uma imagem simétrica, de mesmo tamanho, mas se o ponto A, a parte de baixo
parte de baixo, parte superior, parte inferior, é uma imagem que reproduz com bastante fidelidade o objeto. Óbvio que tem os defeitos inerentes ao próprio processo de fabricação do espelho, que pode distorcer um pouco a imagem. Mas nós chamamos isso aqui de uma imagem de igual aspecto do objeto, né? E uma imagem virtual. Por quê? Porque você não consegue pegar isso aqui. Ela está no seu olhar, ela está no seu cérebro. Você não é um objeto aqui. Se você colocar uma panela aqui, ela não vai receber calor. Aqui, o calor vai estar aqui, porque as ondas eletromagnéticas, a luz transmite calor. E o calor vai estar no seu olhar e não aqui. Você colocar a sua mão aqui, você não sente nada. Ok? Então, esta é a forma, é a maneira como se dá a formação de imagem num espelho plano.